Olá, aqui é o Ricardo, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Aqui eu vou mostrar para você uma coisa muito interessante que eu acho que para todo mundo que trabalha com JavaScript, mas ainda não tem contato com um framework, como por exemplo o Vue.js, o React. Esse aqui é um conteúdo muito legal para você que quer ter um primeiro contato com Vue.js e você vai ver como que eu vou fazer uma implementação de, de algo numa lista de tarefas, uma coisa bem simples, usando JavaScript Vanilla puro ali, que vai ser o que? Eu insiro um dado dentro de um input, clico em adicionar tarefa e ele vai adicionar numa lista. Então eu vou fazer isso com JavaScript e depois eu vou fazer a mesma coisa usando Vue.js de uma forma que você vai entender. É bem simples. E para você seguir esse tutorial aqui, eu recomendo que você primeiro assista e depois você assista de novo, codando junto comigo, beleza? Para você poder prestar atenção em todos os detalhes. Eu vou deixar um link aqui embaixo do repositório no GitHub para você poder baixar esse projeto, o HTML, um style ali simples e o arquivo de JavaScript em branco para você poder codar junto comigo. Então vamos lá? Bom, então a primeira coisa que você vai fazer é acessar esse repositório aqui. Eu vou abrir um terminal e criar uma pasta aqui. Vamos colocar assim, JS View, tutorial. Para a gente poder trabalhar isso. Vamos entrar nesse arquivo. E aqui eu vou pegar, então, o código aqui SSH e vou fazer um git clone desse código dentro da minha máquina. Maravilha. Agora eu tenho aqui esse código, vou dar um code aqui nessa pasta. Code vanilla. Maravilha. Vamos codar isso aqui tudo. Então, olha só, gente, eu tenho aqui o meu arquivo bem simples, de uma lista de tarefas. O arquivo JavaScript está em branco e o arquivo de estilos tem algumas coisas aqui, mas que não vem ao caso, apenas para você poder ter uma experiência um pouquinho melhor aqui em relação a esse projeto. Então, eu vou clicar aqui no Go Live, no meu index HTML, para poder rodar ele. E nós vamos ver aqui que eu tenho duas tarefas que são teste, né? Eu vou até deletar elas ali. Se eu clicar, se eu preencher alguma coisa aqui, ó, e der um clique no botão, não acontece nada, porque eu ainda não implementei. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, eu vou apagar esses dois LIs que tem aqui dentro da lista de tarefa. Vou apagar isso. Quando eu salvo, você vê que sumiu. Então, vamos começar do zero aqui. Como é que eu vou fazer para implementar essa funcionalidade de adicionar itens naquela tarefa, naquela lista de tarefas, usando apenas o JavaScript? Primeiramente, eu tenho que ter aqui esse script aqui para o app.js, que já está aí no projeto com você. Tá? Então, já está funcional aqui nosso arquivo app.js. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender quais são os elementos aqui desse HTML que eu vou ter que selecionar, que eu vou ter que ter acesso. O primeiro deles é o input. Eu tenho que ter acesso a ele. O segundo é esse botão. E o terceiro, essa UL aqui. Então, vamos lá, um por um. Para eu ter acesso a esse input, eu vou criar uma classe aqui. Ó. Então, essa classe eu vou chamar de, eu vou chamar de task input. Maravilha. Esse botão, eu poderia simplesmente usar a tag button como seletor CSS, mas eu não vou fazer isso porque eu gosto de criar um seletor específico para cada coisa. Então aqui eu vou, mesmo que seja bem genérico, vou chamar de btn. E essa UL, eu vou criar uma class também, que eu vou chamar de task list. Task list. Maravilha. Então, quando eu vier aqui no meu JS, eu vou criar os seletores aqui para isso. Então, const. Aí eu vou dar o mesmo nome aqui, ó. Task input, maravilha. Eu vou dar esse nome para minha variável aqui, ó. Task input, só adequar a notação camel case igual document ponto query selector e aí vamos colocar aqui aquele seletor. Maravilha. O próximo, btn. Também vou usar esse mesmo nome, então
const btn igual document.querySelector btn. Btn. Maravilha, tá certinho. E o último que eu tenho que criar aqui é esse UL. Então eu vou chamar de task list. Deixa eu copiar esse. Eu vou até apagar, eu coloquei a classe um ID igual aqui, mas que não vai precisar. Não, se bem que eu vou deixar, porque esse D aqui está sendo usado para o CSS, ó. E aqui é uma class que eu vou usar dentro do JavaScript. Poderia usar para o CSS também, não tem problema. Mas eu vou chamar aqui task list. E vamos lá, const task list. Vamos adequar aqui a notação. Igual document.querySelector. Maravilha. Maravilha. Então, pronto. Aqui, agora eu vou criar o meu evento, né? Então, quando eu clicar no botão, eu quero pegar o valor que foi colocado aqui dentro e jogar ele aqui, criar uma LI, ou seja, um item dessa lista aqui embaixo. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu vou chamar aqui btn.addEventListener. Qual evento que é esse? É um clique, né? E aí eu vou ter aqui um evento aqui dentro e vamos chamar aqui uma função. Então, que função que vai ser essa? Eu vou criá-la aqui mesmo. Vou criar essa função aqui mesmo. Então, eu vou chamar esse evento.preventDefault. Não vou entrar em detalhes aqui, mas basicamente, quando você tem um formulário, input, você coloca esse preventDefault, você previne o comportamento padrão daquele formulário para você poder fazer um comportamento customizado, que é o que nós estamos fazendo aqui. Beleza. Então, no momento que eu cliquei, eu vou ter o quê? Eu vou pegar o valor que a pessoa colocou aqui dentro do task input. Como é que eu faço isso? Eu vou criar uma variável que vai chamar task value, vamos chamar assim. E esse task value vai receber o quê? Task input ponto value, que é o que a pessoa, o usuário, inseriu ali. Maravilha. Depois que eu fiz isso, eu peguei isso, eu vou ter que criar um LI, né? Então eu vou usar um método que chama createElement. Nesse momento, então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um document. Vamos chamar isso aqui de uma variável, let new task equals. Recebe, né? Document.createElement, está aqui embaixo, ó, createElement, o quê? Vou dar o nome da tag, que é uma LI. Criou um elemento LI. E agora que eu criei uma LI, eu tenho que atribuir esse valor aqui a essa LI, como texto. Então, eu vou falar o quê? New task, ponto, text content é igual, recebe a task value. Isso aí, task value. Depois que eu fiz isso, agora eu vou ter que pegar dentro desse UL e vou ter que, vamos dizer assim, usar um método chamado appendChild para ele se transformar, aquele ali que eu criei, virar um filho desse elemento aqui. Como é que eu faço isso? Eu já selecionei aquele elemento como task list, então eu vou copiar ele aqui e vou fazer task list, ops, fiz uma bobagem aqui, deixa eu pegar aqui, task list, ponto, append child, quem que eu vou, new task, pronto. Nesse momento, já deve estar funcionando lá. Vamos ver como é que fica. Vou recarregar essa página. Se eu escrever aqui, olá, e adicionar, não aconteceu nada. Então, vamos entender por quê. Sabe o que? Deu um erro aqui. Sabe qual foi o erro? Faltou um pontinho aqui, ó, no BTN. Ó. Na hora que eu selecionei o BTN, eu esqueci de colocar um pontinho da classe aqui. Então, é isso. Agora, olha só, eu vou escrever aqui. Cadê? Ó, tarefa. Quando eu adicionar, ele foi adicionado. Então, muito bem. Essa aqui é a maneira que a gente pode fazer de forma procedural. Porém, vamos dar uma limpada nisso aqui. Na hora que eu criei uma tarefa, eu quero que apague essa palavra tarefa dentro do input
E também deixe com focos, assim, ó, desse jeito aqui, piscando automaticamente. No momento não está assim, quer dizer, se eu colocar uma tarefa 2 aqui, ó, ele vai ficar só escrito tarefa 2 e ponto final. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, task input ponto value é igual uma string vazia. Nesse momento já vai dar alguma coisa, ó. Então, eu vou colocar assim, task. Pronto. Aí ele já ficou vazio. Agora eu quero fazer ficar assim, ó, piscando automaticamente, para chamar o usuário para usar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar task input ponto focus. Focus, né? Pronto. No momento que eu recarregar a página, eu vou fazer aqui, ó, task. Cliquei em adicionar tarefa lá, do jeitinho que eu queria. Então, maravilha. Essa aqui é a implementação que a gente faz procedural. O que quer dizer isso? Com JavaScript puro, a gente vai linha a linha dizendo o que tem que ser feito. Então, eu selecionei cada elemento do HTML, eu coloquei um evento nesse botão de clique e eu disse o seguinte, ó, task value vai receber o quê? O valor que o usuário colocou naquele input. Depois eu vou criar uma nova tarefa, que é um LI, dentro daquela UL. Depois eu vou falar assim, ó, o conteúdo daquela tarefa é aquele valor que o usuário colocou. Depois eu vou dizer, pega esse, pega aquela lista, aquela UL, e coloca como filho essa nova tarefa. Beleza. Agora pega aquele input, deixa com valor vazio e depois com o foco. Maravilha. Então a gente foi fazendo passo a passo aqui e eu vou deixar agora comentado e nós vamos fazer tudo isso daqui que a gente já fez, porém usando Vue.js. Como é que nós vamos fazer isso? Primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar um script tag aqui que o Vue.js fornece para a gente para que a gente possa acessar esse documento no Vue.js. Então, como é que a gente vai fazer? Lá na página da documentação do Vue, então é só você seguir, ó, vue.js.org, aí você vai clicar em Install. Aqui embaixo, basta você rodar um pouquinho a página, você vai encontrar isso aqui, ó, Using Vue from CDN. Eles mudam isso aqui com uma certa frequência, sabe? Se eu colocar esse link aqui, vai funcionar. Eu coloco ele aqui, ó, em cima do script tag. Eu não apago esse script tag aqui do app.js, por quê? Mesmo eu não usando Vanilla, mas eu quero usar esse arquivo para eu fazer meu JavaScript aqui, do Vue.js. Por quê? Tem gente que vai te ensinar fazendo aqui dentro do próprio arquivo HTML, mas não é a melhor prática. Então vamos direto fazer aqui. Maravilha. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma const app é igual view e aqui um método create app. Create app, que vai receber outro objeto. Para eu poder usar tudo que eu vou colocar aqui dentro, eu tenho que montar, fazer um mount, vamos dizer assim, mount desse código view dentro do meu HTML. Como que eu vou fazer isso? Através de um seletor único que eu vou colocar aqui no body, porque eu quero que todo o conteúdo do body seja controlado pelo view. Então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um ID aqui que recebe o quê? App. Então esse ID app, e aqui eu venho fazer o quê? Esse seletor, ops, tem que colocar dentro de aspas, hashtag, porque é o seletor CSS para ID, app. Maravilha. Então, aqui eu estou acessando o meu arquivo. Muito bem. Agora, aqui dentro, eu tenho que colocar uma palavrinha mágica que se chama data. Essa palavra, ela é obrigatória. Não tem como a gente escolher outra, tá? E essa data, ela vai receber uma function que pode ser escrita nesse formato aqui, tradicional, como também num formato mais moderno, que é apenas desse jeito aqui. E dentro dessa função data, a gente vai retornar return alguns atributos. Então, aqui dentro desse bloco return, eu posso colocar alguns atributos. O que eu vou colocar aqui? Vamos dizer, eu preciso criar uma lista de tarefas. Então, eu vou criar um array chamado tasks, que vai receber um array vazio, e vou criar uma variável chamada new task, que vai receber uma string vazia. Para quê? Para eu poder, a cada task, colocar um valor aqui. E olha só, agora eu vou lá para HTML e trabalhar um pouquinho isso aqui.
Dentro do input aqui, eu tenho todos esses atributos, eu vou colocar aqui uma diretiva do Vue.js que se chama vModel. Esse vModel, ele vai receber justamente essa variável aqui, ó, newTask. Então, eu vou copiar ela e vou colocar no vModel. O que, que vai acontecer aqui? Se eu simplesmente carregar a minha página do jeito que ela está, a gente não vê mudança nenhuma. Mas observe que se eu for lá e, ao invés de atribuir uma string vazia, eu atribuir uma string qualquer, ó, no momento que eu recarregar a página, nem precisou recarregar. Ele já mostrou esse valor aqui. Ou seja, aquela diretiva vModel, que estava aqui dentro do meu input, ela está associando o conteúdo dela com essa variável daqui. Então, eu vou deixar vazio, mas isso já mostra que eu vou poder trabalhar com essa variável. Logo, logo a gente vai fazer isso, para poder manipular do mesmo jeito que a gente fez usando JavaScript puro. Porém, ao invés de fazer de uma forma procedural, ou seja, colocar um passo a passo, aqui a gente vai fazer uma programação que não é procedural, ela é declarativa, ou seja, eu falo para o Vue.js o que, que eu quero que ele faça e ele que se encarrega de resolver do jeito dele. Por baixo dos panos vão acontecer muitas coisas. Para muitos pode parecer mágica, mas isso é uma coisa necessária para se construir aplicações de grande porte, porque se você faz tudo com JavaScript puro, você está sujeito a encontrar situações assim um tanto quanto caóticas, porque é muito código, muito sujeito a erros. Então isso tudo aqui é necessário e muito conveniente para a gente criar aplicações de maior porte. Então, beleza. Depois desse bloco data aqui, né, desse objeto, eu vou criar um outro bloco aqui que se chama methods. O que são métodos? Em muitas outras linguagens, né, o JavaScript a gente chama de função. Aquilo que a gente chama de função dentro do JavaScript, em muitas outras linguagens a gente chama de métodos. Então aqui no Vue, métodos nada mais são do que funções também. Então aqui dentro eu vou criar uma função. Que função é essa? É a função adicionar tarefa, que eu vou chamar de addTask. E o que, que essa função vai fazer? Ela vai pegar a nova tarefa que o usuário inseriu aqui e colocar dentro desse array. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou chamar aqui, ó, this.tasks. Aliás, eu vou trocar isso aqui, ó. Em vez de task, eu vou chamar de tasks. Eu deveria ter feito isso antes, porque é tarefas, né? Aqui dentro desse array vai ter muitas tarefas. Então, eu vou chamar this.tasks.push. Quem que eu vou fazer o push, né? A new task, que a pessoa colocou ali. Só que não é new task, é this.newTask. Por que this? Se você já estudou um pouquinho de orientação a objeto, o this, ele se aplica a... O que é this em inglês? É este. Então, ele pega esta instância de um objeto gerado a partir de uma classe que está rodando por baixo dos panos aqui, uma orientação a objetos, que o próprio Vue está se encarregando de fazer, mas dentro dessa instância, dessa task, dessa lista de tarefas, a gente está trabalhando. Então, eu vou pegar esse método aqui e vou chamar ele como? Através desse botão aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar uma diretiva que se chama vOn_click e vou aqui dentro colocar aquele método. Então, eu vou chamar ele de addTask. Maravilha. Pronto. No momento que eu fiz isso, eu ainda falta um detalhe, né? Eu vou ter que fazer o seguinte. Vamos só experimentar. Vai dar errado, mas só para você ver. Que se eu clicar alguma coisa, se eu ainda quiser colocar aqui, olá, não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu ainda não fiz nenhum comando para que crie uma LI. Para isso, eu vou criar uma LI aqui, e dentro dela, olha só o que eu vou fazer. Eu vou usar uma outra diretiva do Vue, que se chama v-for. Se você já conhece mais o JavaScript, você se lembra que existe o loop for e o loop for in. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acessar esse array tasks, que vai ter diversas tarefas, ou apenas uma, ou nenhuma, né? E vou dizer o seguinte, ó, task in tasks, ou seja, uma task, uma tarefa dentro de tasks. E aqui dentro eu vou usar a técnica da interpolação, que a gente chama de mustache, que mustache significa bigode. E aqui dentro a gente pode colocar um código JavaScript, no caso Vue. Então eu vou chamar de task.
Isso aqui vai imprimir para mim a tarefa que está dentro de testes. Cada tarefa vai virar uma LI dessa daqui. Por que que isso funciona? Porque está dentro do contexto app que eu peguei aqui no mount, e aí ele vai entender esse mustache aqui, essa interpolação, ele vai entender como código JavaScript, como código Vue.js. Se eu estivesse colocando isso daqui dentro de uma LI, em um contexto que não é controlado pelo Vue, ia imprimir isso aqui exatamente do jeito que está aqui na tela. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que imprima de forma dinâmica a task que o usuário colocou lá. Então, agora sim, se eu colocar uma tarefa aqui, ele vai gerar essa tarefa aqui. Só que ainda, agora olha só, vamos enriquecer. Você lembra que lá quando eu fiz com JavaScript puro, eu consegui tirar isso daqui, né, e deixar com focos? Então, eu vou trabalhar aqui dentro desse método aqui para fazer aquilo. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro lá dentro do JavaScript e eu vou usar uma coisa que chama ref. Eu vou referenciar este input. Então, ref vem de referenciar e vou colocar um nome aqui para ele, que pode ser esse mesmo aqui, ó, new task. Ref new task. E aqui dentro eu vou fazer, olha só, this ponto, sinal de dólar, refs. Ou seja, eu vou pegar dentro de todos os refs que eu possa ter deste, deste objeto, né? No caso eu só tenho um, eu vou pegar todos eles, mas vou pegar aquele que tem o nome new task e vou dizer o quê? Focus. Tá vendo? Eu acessei ele. Agora, eu vou pegar, do mesmo jeito, esse new task aqui, desse ponto new task, e vou dar um valor de vazio para ele. Então, eu usei aqui o refs para referenciar new task focus, e aqui eu coloquei dessa maneira. Vamos ver como que fica. Então, eu vou colocar olá. Pronto, ele ficou dando focus. Deixa eu testar sem esse refs para ver o que acontece. Eu fiquei curioso para ver se dá certo, porque vai que, né? Então, vamos lá. Eu coloco aqui, olá. Não deu certo. Então, realmente precisa usar esse refs aqui, tá? Para isso. Agora, olha um detalhe aqui interessante, né? Na hora que eu recarrego a página, ó, tá vendo que ele dá uma piscadinha bem rápida aqui, ó, de uma task com mustache? Tá vendo? Ele pegou esse mustache aqui, ó, e imprimiu ali por uma fração de segundos. Eu acredito que seja uns 300 milissegundos, parece mais ou menos isso. E aquilo apareceu na tela. É como se ele estivesse dando um spoiler aqui do que está por trás dos panos. Então, o que a gente pode fazer para tirar isso? Aqui dentro de app, eu vou colocar uma propriedade que se chama vCloak. Esqueci do V aqui, ó. vCloak. E aqui dentro do meu styles CSS, eu vou criar esse vCloak desse jeito aqui, ó. Eu tenho que acessar dessa maneira aqui, ó. vCloak. E aí, eu vou colocar display none. Dessa maneira, com esse vCloak, ele não vai aparecer. Então, se eu fizer de novo, ó, vou recarregar a página, já não aparece mais aquele spoiler, né? Então, aqui a gente tem exatamente a mesma funcionalidade que a gente fez no JavaScript. Então, vou colocar aqui, ó, tarefa 1, tarefa 2, e assim por diante. Se eu recarregar a página, eu perco tudo porque, eu perco tudo porque eu não estou usando local storage, eu não estou salvando isso em lugar nenhum, mas isso não faz parte do escopo dessa aula. E eu acho muito interessante a gente entender o seguinte: quando a gente escreve um código desse, na verdade, você vê que a quantidade de linhas que a gente fez com JavaScript puro e com Vue.js foi muito semelhante. Então parece que não faz tanta diferença. Porém, quando você vai aumentando a complexidade do seu aplicativo, você vai ver que é exponencial a quantidade de linhas de código que você economiza, como que você tem um acesso muito mais rápido, porque você vê que, por exemplo, assim, com um vModel, eu já associei ali o que está no input com o que está, o que o usuário colocou, né, e tal. Então, isso é muito mais rápido do que eu usando toda aquela técnica do JavaScript puro, tá?
Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha conseguido acompanhar. Deixe seus comentários se eu tiver deixado alguma coisa com pouca clareza aqui, vai ser bom para eu saber, para poder melhorar. Mas é isso aí, curta o vídeo, compartilhe e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.